Obrigado aí. Quero agradecer vocês pelo convite. É uma honra enorme estar aqui participando com vocês. A honra é nossa. Desse projeto Ouse Amar. Como você falou, isso é realmente uma ousadia. Não é? E fazer o casamento é uma ousadia maior ainda, Mais viu? ainda. Depois de 20 anos trabalhando nesse segmento, a gente vê várias histórias. São 20 anos 20 já. anos. O ano que vem eu completo 20 anos. Nossa, isso, é um né? tempinho bom já de experiência, né? Isso, eu comecei a minha carreira na área de eventos, né, no ano de 2003, fevereiro de 2003, eu comecei essa carreira trabalhando no segmento de organização de eventos, cerimonial, protocolo, evento corporativo, evento científico, Ai, que legal. tudo isso, né? E fui especializando cada vez mais. E esse mercado da área social, o goiano adora festa, o goiano é festivo, né? A gente vive bastante esse cenário das festas. Então, esse cenário de festas sociais, casamentos, formatura, festa de 15 anos, aniversários, me abraçou, né? Me pegou e falou, não, vem para cá. Porque eu estava muito mais focado no corporativo e acabei abrindo esse braço e intensifiquei a minha bagagem nesse segmento mesmo da área social, né? Ai, que legal. E houve uma segmentação, né? Então, assim, fui crescendo nesse segmento, fazendo vários eventos. Comecei, eu até brinco, assim, que nem tinha público muito definido, porque, né, eu não tinha nome, não tinha nenhuma estratégia, mas fui crescendo dentro do mercado até atingir hoje o segmento do público A, que é o segmento hoje que eu mais atuo, que são os eventos de luxo mesmo, o mercado de cerimonial focado em eventos de luxo. Essas demais áreas de atuação, como você mesmo disse, hoje dentro da minha empresa a gente criou vários braços, né? Como eu fui professor universitário por quase 18 anos aí. Mesmo? E trabalhando nessa área de eventos, protocolo, marketing pessoal, etiqueta. Acabei ministrando muitas palestras, muitos treinamentos e houve uma necessidade do mercado também de trabalhar essa questão da consultoria de imagem corporativa, que é uma área hoje que eu atuo, indo para dentro das empresas, levar um pouco do que eu aprendi no segmento de luxo de eventos para as empresas, como encantar, como atender, como gerar essa experiência positiva aí para os clientes. Por isso que tem essa troca aí, várias informações que se fundem aí, né? Tudo veio da minha formação, da minha capacitação, dessa necessidade de estudar tudo, né? Eu falo que fazer eventos você tem que saber de tudo. Você tem que saber de gestão, de planejamento, de etiqueta, de oratória, de aparência, de imagem. Você acaba tendo... Nossa, eu imagino. É muito amplo. Tem que ser um pacote completo, né, gente? É muito amplo, isso mesmo. E acaba que você falando um pouco sobre essa questão de imagem corporativa, essas coisas, as empresas são muito carentes disso, né, Alexandre? Extremamente. O goiano também tem despertado para isso, né? Hoje a gente vende experiência, hoje a gente não vende mais produto A ou gente serviço. fala muito isso na Altar, né? Isso. Vocês vendem isso diretamente, o tempo né? todo. Então, acaba que o produto ou o serviço é um elemento só da experiência, mas o contato todo que a pessoa vai ter durante toda a busca, o atendimento, começando lá no seu WhatsApp em marcar um horário, até a finalização do produto, isso tudo gera uma experiência. Né? Eu falo muito isso com o meu time. Gente, a gente trabalha a experiência do começo ao fim. Exatamente. Desde quando a pessoa te manda mensagem no WhatsApp até o pós-venda, em tudo. E uma mensagem sem responder já gera uma experiência negativa. Exatamente. O produto pode ser maravilhoso, né? Exatamente. Então, as empresas têm despertado muito para isso. A gente tem falado muito do consumo da experiência, que está dando um passo aí para o consumo da atenção. Que a gente tem falado isso agora também, que são o consumo focado nos pequenos detalhes. A gente está cada vez mais especializado, né? Com certeza. E eu já vi esses dias que hoje o recurso mais escasso que tem é a atenção, né? Porque todo mundo tem tanto estímulo o tempo todo, estímulo visual, estímulo sensorial o tempo todo, e acaba que você conseguir a atenção de alguém é muito difícil. E a partir do momento que você conseguiu aquela atenção, você tem que entregar uma experiência, porque senão a pessoa não entregou, não respondeu, já acabou, já não te dá mais atenção. O sensorial mesmo ele é fantástico, né? Você trabalha os 5 sentidos do seu cliente, você explora isso de uma forma, mas não adianta nada eu ter isso tudo se eu não tenho essa atenção, uma palavra que seja focada ali no meu cliente, aquela resposta direta que ele precisa, aquele encantamento que precisa ser feito. Mesmo, né? Então, assim, isso hoje tem crescido muito, é uma área muito gostosa, todas as áreas têm despertado para isso, mas principalmente a área da saúde.
né, que eu tenho adorado trabalhar, porque os médicos tinham uma preocupação. Antigamente, médico ou dentista, os demais profissionais achavam que tinha que saber, né, a técnica. Isso é básico. Hoje eu procuro um médico, o mínimo que eu espero é que ele saiba. Né? Exatamente. Então, o que vai encantar não é mais o saber deles. Para mim, é uma obrigação. Né? Com certeza. Então, eles estão muito preocupados com essa questão da atenção, da experiência mesmo. Então, é uma área muito gostosa de trabalhar e que eu peguei muita bagagem que eu aprendi no mercado de luxo de eventos e levo para esse atendimento, que é uma coisa mais humanizada. Que bacana. E esse casamento que você falou mais luxuoso, mais da classe A, assim, né? Que é a classe trabalhadora, assim. Esse pessoal não tem nem dó de gastar dinheiro, eles vão... Eles querem assim, eu quero o melhor. Se vira e faz o melhor. Não é bem assim, não. Eles também querem economizar. Não, Querem né? economizar. Na verdade, isso depende muito de cliente para cliente. Isso não é uma questão da segmentação do mercado, né? Não é porque é público A que eu quero gastar à vontade. Quando a gente fala de mercado de luxo, eu falo de experiência, né? Como a gente falou aqui, o evento e gerar uma experiência dentro de um evento é muito particular. Quer dizer, cada cliente tem uma vontade. Tem aquela noiva que o sonho dela é ter aquela decoração. Então, que ela quer investir tudo nisso e o restante a gente pode controlar. O outro já é o buffet, o outro já é a bebida, o outro já é o bar, o outro é o vestido Ela pode cortar tudo, mas ela não pode diminuir o orçamento em vestido. Então, assim, mesmo o mercado de público A, ele tem as suas particularidades em relação ao orçamento, né? Existem, sim, esses clientes, como você falou, que falam assim, pode gastar à vontade, Confio faz tudo que eu de quiser, olhos fechados. mas isso não é a nossa prática diária. Entendi. Existe, sim, uma preocupação em orçamento, independente do público. Na verdade, o público, quando eu falo de mercado de luxo, a preocupação dele é em gerar uma experiência única para o seu convidado. Não é só no gastar, é o que eu posso gerar que vai fazer com que o convidado saia dali encantado com uma experiência única, como ele nunca teve em nenhum outro evento. Entendi. Legal. E geralmente, assim, num casamento, então, aonde que tá... O que consome mais o orçamento da noiva, do noivo? É ali no buffet, geralmente, na decoração? Quando eu entro novamente nesse mercado, que é o segmento A, que são as pessoas que preocupam muito com esses pequenos detalhes, assim, hoje, quando eu pego o budget todo aí do evento, eu posso dizer hoje que a maior parte hoje do orçamento vai para o quesito decoração, cenografia, iluminação, tudo que compõe esse item, né? Que eu pego o layout, crio ali o meu espaço. Sei. Então, hoje, principalmente o mercado goiano, que é um mercado que gosta do muito, ele gosta do grandioso, ele gosta dessa coisa de mostrar luxuosa. Né? Então, onde que as pessoas veem? Na decoração, até mais do que no buffet. O buffet, eles querem um serviço bom, mas às vezes a comida nem precisa ser aquela comida tão sofisticada, mas na decoração isso é muito importante. Então é onde hoje mais se gasta. Mais enche os olhos Antigamente, mesmo, né? buffet, você gastava muito. O item mais caro de um evento, de um casamento, era o buffet. Hoje não. Hoje é esse conjunto aí de decoração, com cenografia, com iluminação, toda a parte visual mesmo do evento é o maior item, indiscutivelmente, hoje de qualquer orçamento. Entendi. Eu suspeitava, né? Porque eu falo, o que custa caro no casamento também é flor, né? E a flor é decoração. Eu sei, né? Já me falaram que uma das coisas que mais custa caro é a parte ali de... Principalmente pós-pandemia, né? Que tá tudo muito caro. Nós aumentamos esse item aqui, mas as coisas aumentaram muito. E um orçamento, um maço de flor que era R$18, está vindo 60. Mesmo? Então tudo isso aumentou muito, né? Mas não é só flor, existe uma questão cenográfica hoje nos eventos. Porque, assim, antigamente, casamento, eu pegava um salão de festa, o que era a minha decoração? Era colocar um monte de mesa, cadeira, um arranjinho de flores em cima de cada um e tá pronto. Não. Agora as pessoas querem transformar o espaço para não ficar igual ao do outro. Então, o mesmo espaço de festa, se você vai nele 3 semanas seguidas, você fala, eu estou em lugares diferentes. Eu nunca estive aqui antes. E isso é um trabalho cenográfico, que é cobrir paredes, fazer teto, fazer elementos aéreos, coisas que são construídas para diferenciar um evento do outro, né? Eu observo isso muito em um grupo de noivas que eu faço parte. Eu faço parte de 2 grupos, um de noivas e outro de fornecedores. Certo. E aí, eu vejo muito isso, né? O tanto que diferencia a iluminação, aí tem um piso diferente, um teto diferente, essas coisas. Isso aí. E pegando o gancho, né, desse negócio de experiência, do goiano gostar, não só goiano, brasileiro em si, né? As pessoas gostarem de proporcionar uma experiência melhor, do luxo e tudo mais. Você acha que
as pessoas que procuram um casamento mais mini wedding, essas coisas, elas estão preocupadas em proporcionar isso de uma maneira, como que eu vou falar? Da mesma forma que a gente leu lá no artigo. Mas a preocupação delas é não gastar muito ou a preocupação delas é fazer algo mais intimista? Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Porque tem um Essa artigo... preocupação de não gastar muito, eu acho que é de 90% das noivas que estão aqui assistindo a gente. Né? Mas eu li esses dias que falava sobre isso, que às vezes tem pessoas que optam por fazer cerimônias mais intimistas no intuito de proporcionar algo melhor para os convidados, entendeu? Isso tem sido uma realidade. Assim, as festas... Eu vou falar muito aqui de Goiânia, porque é o nosso cenário, né? Eu já fiz festas em vários lugares, inclusive no mundo, não só Goiás, e não só Brasil. Mas, assim, o nosso cenário aqui, o goiano é muito bairrista, conhece muita gente. Então, a gente sempre teve festas muito grandes. Né? Essa coisa de... Antigamente, eu não tinha festa menos de 300 pessoas. Isso era normal, Isso era uma festa pequena, né? Já fiz eventos, casamento já para 800, para 1.000, 700. Então, assim, as famílias se conhecem, são muito tradicionais, principalmente nesse público que tem muito disso, né? E só que o mini wedding, ele veio quebrando barreiras. Ele surgiu antes da pandemia, ele teve uma força muito grande, que aí a gente pode unir aí os dois motivos. Mas ele surgiu, primeiramente, não foi só com uma questão orçamentária, não. São casais que querem uma proposta mais intimista, primeiramente. Mais exclusiva mesmo. Porque, assim, é muito cansativo. Uma festa para 500 pessoas, os noivos têm que cumprimentar todo mundo. Eles não aproveitam. Falam, Loza, eu passei metade da minha festa abraçando e beijando pessoas que eu nunca vi na vida. Né? Isso, inclusive, é uma das coisas que sempre que eu penso em fazer casamento, cerimônia, eu penso assim, gente, o noivo não aproveita. Por isso tem que ser uma coisa. Então, a festa menor é mais prática nesse quesito. Então, eles começaram a falar assim, gente, quem é que vai conviver comigo? Quem convive, quem é que vai estar comigo nos próximos anos dessas pessoas? Essas pessoas são importantes na minha vida. Então, ele surgiu muito dessa proposta de uma coisa mais intimista. Então, a primeira característica é essa. Mas também existe uma questão, sim, orçamentária. Eu posso fazer uma coisa boa. Eu não posso gastar 500 mil, não posso gastar 600. Então, peraí, eu posso gastar 100? A quantidade de pessoas interfere diretamente no seu orçamento. Interfere. Então, eu prefiro fechar e fazer uma coisa menor. E aí, entra no que você falou, que não necessariamente o mini wedding é um casamento extremamente barato. Tem pessoas que optam por isso, por poder oferecer uma festa muito mais sofisticada para o seu convidado. Então, peraí, eu quero colocar lagosta no meu buffet. Eu não posso colocar lagosta para 500 pessoas, mas para 100 eu já consigo. Então, eu prefiro ter a lagosta, ter aquela champanhe, né? Ao invés de um bom espumante, eu quero pôr uma champanhe, eu quero pôr um uísque de 18 anos. E o que eu não faria para um casamento para 300. Então, eu pego essa verba que eu ia gastar com 300 e gasto no casamento para 100, para 80, oferecendo muito mais sofisticação e luxo para os meus convidados. Experiência melhor. Tem essa premissa também. Né? Então, assim, hoje tudo é muito particular. Devido à pandemia, os eventos diminuíram muito e a gente sentiu muito essa questão por orçamento, mas não só por isso, porque as pessoas também filtraram os ciclos de relacionamento. Sim. Né? Então, a gente, olha, antes da pandemia, eu tenho contrato que a pessoa ia fazer evento para 300 e decidiu fazer para 100 depois. Não era só pelo orçamento. Lógico, eu fiquei 2 anos sem conversar com essa pessoa e não fez falta, não teoricamente. Não faz sentido que então, essa por que pessoa eu vou ter ela no momento? Eu vou gastar R$2.000 por convidado para uma pessoa que eu nem tenho mais contato, né? Com certeza. Então, é uma questão cultural também que está sendo envolvida aí, sabe? Eu acho que é sociocultural também, não é só econômica, não. Eu sou super a favor de casamento intimista. Sério, eu acho Para que faz mais quem está do sentido. lado de cá na organização, com certeza os noivos aproveitam muito mais. Com certeza. Sabe? Eles curtem muito mais, eles aproveitam muito mais, eles se envolvem muito mais do início ao fim, porque só tem ali pessoas que realmente os deixam muito à vontade. Eu falo pro Rafael, acho que casamento tem que ter uma pessoa que participou da vida do casal, que participa ativamente da vida do casal, né, Rafa? Sim, com certeza. Muito sobre isso. Hoje tem não sei se é um fluxograma, acho que é uma espécie de fluxograma, isso que é uma brincadeirinha que acha até na internet. Quem convidar para o meu casamento? Aí tem lá. Sim. Conversei no último ano? Sim, não. Tá, aí você ela vai fazendo todo esse desenho, né? Porque, assim, realmente esse conceito mudou. Hoje eu falo isso muito para minhas clientes. Quer enxugar orçamento? Corta a lista. Lógico, como é que eu faço? Falo, olha, preocupa com as pessoas que são importantes para vocês. Sim. Aquele amigo do seu pai, que às vezes tem 20 anos que ele tem amizade, mas que ele tem 10 que ele não vê, você nem conhece. Então, precisa pensar um pouco nisso. Tem que ter uma certa praticidade se eu quero unir orçamento ao meu evento. Com certeza. A gente fala que o podcast é Ouse e Amar. E amar é relacionamento, mas amar também é amar os amigos, a família. Também tem ali o outro tipo de amor envolvido. E no nosso último episódio de podcast,
podcast, né? Que até depois a edição pode colocar um card em algum lugar aí, que eu não sei como é que faz esse negócio. Mas a gente falou sobre as linguagens de amor. E uma das linguagens de amor é tempo de qualidade. E eu acredito que quando você realmente tem um casamento menor, com pessoas mais... É a sua linguagem de amor? Que legal. Qualidade, então, assim, quando você tem um casamento menor, com pessoas mais íntimas, realmente, eu acho que você tem um tempo de qualidade melhor com aquelas pessoas. Exatamente. Né? Durante o evento, durante a cerimônia, durante tudo. Eu tive a oportunidade agora no último fim de semana, penúltimo fim de semana. Eu celebrei o casamento da minha filhada, lá em Maceió. Que legal. Nas horas extras ele faz isso. Você virou celebrante de casamento e eu não estou sabendo disso até hoje. Não, foi o segundo. O primeiro foi do Éder, do dono aqui do estúdio de podcast. E o segundo agora foi o da minha filhada. E a cerimônia era uma cerimônia em pé, assim, no mirante pra praia, assim, bem bacana. E eu fiquei com medo de falar muito. Todo mundo estava em pé. Então eu fiz uma palavra muito rápida, assim, uma palavra voltada para os noivos mesmo, sobre a história deles, rapidinho assim. E todo mundo elogiou, todo mundo gostou bastante, porque foi melhor fazer um tempo de qualidade falando algo específico que gastar ali um montão de tempo à toa, entendeu? Falando sobre outras coisas. Até na cerimônia em si, como você está falando, né? As pessoas têm preocupado um pouco mais com isso também, né? Sem nenhuma relação, sem nenhuma analogia a nenhuma religião ou religiosidade necessariamente. Mas os noivos andam querendo discursos mais pontuais. Coisas que têm mais a ver com a história deles. Então você começa a ver essa mudança. Isso não é geral. Tá? Goiás ainda é muito tradicional. Nós ainda temos as cerimônias longas, temos os padrões, isso aí existem. Mas a gente começa a ver essa mudança de preocupação. Né, de pessoas que querem cerimônias mais íntimas, então são menos pessoas, lugares mais aconchegantes, palavras mais direcionadas ali ao casal, discursos menos robóticos. Então, tudo isso a gente tem visto acontecer dentro desse cenário. E isso funciona bem para quem tem pouca gente. Sim, como você falou, uma cerimônia em pé, né? Quer dizer, você vai ficar ali, vai chegando, vira um tumulto, as pessoas conversam. Então, quanto mais pessoas, menos... como que eu diria, menos íntimo, menos aconchego você vê nessas propostas. Né? Sim, com então, certeza. as noivas não devem ter medo de cortar a lista de convidados e focar em quem realmente tem importância para elas. Bom demais. Isso é uma dica importantíssima para vocês, tá? A gente planejando fazer algo, né, que eu e a Thalina já somos casados, mas ainda não fizemos nenhuma cerimônia ainda. Que nós somos um relacionamento de pandemia. Eu nunca tive esse sonho. Você nunca sonhou em ser noiva? Não, nunca sonhei em ser noiva. Eu sempre pensei, vamos viajar, vamos fazer outra coisa. Só que desde que eu comecei a trabalhar com aliança, com essas coisas, começou a vir aquela vontade, né? Eu quero uma festa, eu quero alguma coisa. O sonho despertou, eu tô percebendo. Tava só guardadinho, queria te contar. E aí eu falei pro Rafael, vamos fazer uma cerimônia mais intimista. Porque é exatamente isso que você falou, eu quero uma coisa menor, mais aconchegante, com as pessoas que fazem sentido mesmo, né? E aí eu fiz uma lista, a minha lista deu 30 pessoas, a dele deu 120 pessoas. Aí ela achou que era muito. Ela foi conversar com a minha família e falou assim, ele chegou em 120? Ele deu conta, só 120? Tá vendo? Porque a minha lista inicial tinha 600, então assim, o meu primeiro casamento, que foi uma cerimônia só na igreja, sem festa, foi para 1.200 convidados. 1.200, Alexandre. Eu vou te falar que realmente 1.200 é excesso, mas conseguir uma lista também de 30, eu fico assim... 30 pessoas. Porque eu faço um aniversário meu, dá 300. Não é? No meu aniversário foram umas 70 pessoas, né? No meu aniversário foram mais pessoas. A última festa que eu comemorei deu 320, tá? Nossa, não. Meu Deus. Mas eu entendo isso, gente. Eu sei que é super difícil isso, assim. E isso é um ponto importante que você trouxe, porque... Eu falo muito que o meu trabalho enquanto consultor de eventos, enquanto cerimonialista, cada região tem um nome, né? Assessor. É vender sonho, né? Hoje eu vendo sonho. Porque as noivas chegam também e falam, Lose, eu sempre sonhei em casar. As primeiras palavras dela no meu escritório é isso. E às vezes leva até uma pastinha. Quando eu tinha 15 anos, eu salvei esse vestido de noiva. Olha esse arranjo que eu guardei ele por 10 anos. Então, ainda tem muito disso, assim, né? Você trabalha com uma coisa muito séria. São os sonhos das pessoas. E para a mulher, isso é muito forte, né? Então, por mais que às vezes você fale, eu nunca sonhei, mas assim...
muitas que já falaram para mim, Lózia, eu não só em casar, mas vou fazer. Depois elas falam, foi o melhor dia da minha vida, né? Mesmo? Sim, eu escuto isso sempre. Então, assim, existe uma expectativa, existe uma ansiedade, existe um sonho, e tudo isso vai sendo construído durante todo o processo, né? E hoje mesmo eu recebi a mensagem da noiva que casou sábado, que foi o dia mais lindo da vida dela, que ela nunca vai esquecer disso tudo que ela viveu. Então, assim, o meu papel, muito mais do que vender evento, fornecedor, é vender sonho, eu falo. E tanto que é bom receber um feedback desse, né? É muito bom. Porque você vê que o trabalho foi muito mais do que o trabalho em si foi executado, a experiência foi única. Né? Você realmente entregou o seu propósito ali para aquele cliente. Né? E tem que ser propósito mesmo, gente, porque assim, trabalhar com cadeia de suprimento de eventos não é fácil. Aí é o bastidor mesmo da coisa, é muito fornecedor, é muita empresa, é atraso, é algo que não chega, é banda que não passa som, é luz que dá problema, é gerador. Assim, a hora que você realmente tem que querer, porque você não consegue trabalhar se não for um propósito. Eu até ia te fazer uma pergunta sobre essa questão de fornecedor. Eu deixo até uma caixinha de perguntas no Instagram, algumas pessoas perguntaram. Eu vi sua caixinha de perguntas. E aí fizeram a seguinte pergunta: é responsabilidade do cerimonialista possíveis erros de outros fornecedores? Estará atento a combinados ou possíveis falhas? Não, eu vou depois de 20 anos, não só trabalhando, mas estudando muito, né? E como eu fui professor, em Goiânia não tinha o curso superior de eventos, né? Então eu fui o primeiro, fui eu que criei junto ao MEC esse curso em uma instituição que eu trabalhava. Que bacana. Na Faculdade de Cambori, e depois eu fui professor do curso da PUC, né? E eu dava aula dessa matéria de eventos sociais, porque tudo que se fala de eventos em termos de arcabouço teórico é científico. Você tem livros que falam de congresso, de feiras, de patrocínio. Quando fala de evento social, não existe. Entanto que meu livro está quase pronto, vai ser lançado em fevereiro. Ai, que legal! Sobre isso, justamente sobre eventos sociais, porque é uma área que não se tem muita pesquisa, não se tem muito estudo, né? Então, assim, as pessoas acabam... O evento social, ele parte de uma premissa muito informal. O evento corporativo, vamos falar, eu vou fazer um congresso, eu tenho um projeto para ser aprovado, para ser destinado, para buscar patrocínio. O evento social, não. Você quer casar, você vai lá e me contrata. No entanto, que é uma profissão muito pouco valorizada em termos de regulamentação. Qualquer um hoje pode organizar um casamento. Você pode casar, gostei da ideia, agora de noivo eu virei cerimonialista. É assim, né? Porque as pessoas... É um evento... Eu já conversei com algumas noivas mesmo que falaram, eu mesmo organizei meu casamento. Então, é uma profissão que não exige nada que regulamenta. Então, isso deprecia muito o processo. Por isso que foi quando eu vi a necessidade de criar curso mesmo, as pessoas estudarem. Eu tive grandes cerimonialistas hoje que foram meus alunos lá, porque a gente começou a formatar um modelo de gestão mesmo, que é importante, é um planejamento, são as etapas. E quando você... Eu só expliquei isso tudo para te dizer que na informalidade parece que a gente leva a culpa de tudo mesmo. Né? Assim, o banheiro está sujo, a culpa era o cerimonialista. Que não chamou a fulana. O cerimonialista não presta, era assim, né? Hoje não. Então, assim, hoje o meu contrato de trabalho consta a cláusula de que eu indico fornecedores que eu acho de qualidade, porém, a responsabilidade da contratação não é minha, fica a cargo do cliente. Então, juridicamente, você deve se amparar nisso, sim. Agora, o seu cerimonialista... eu digo agora para as noivas, ele tem que ser um apoio para você, uma pessoa da sua segurança. Não é que ele vai resolver o mundo, que ele não é super-homem. Eu falo muito isso. Mas se ele está ali do seu lado, se ele está ali vivendo com você, ele tem esse papel de fiscalizar, de cobrar, de orientar, ver que algo está errado, ele sabe do seu gosto, então ele chama atenção, olha, faltou isso, faltou aquilo. Esse é um papel de acompanhamento, de supervisão. Muito mais esse intuito que realmente ser culpa dele. Não, você assina contratos individuais. É um até apoio. Porque quando você indica é uma coisa, se ele contrata um terceiro que você não indicou, que você não conhece o trabalho ainda, é outra coisa. A relação ali muda, né? Tem muito disso também. E a outra questão que eu acho que é importante para você nos dizer aqui nesse momento, quando que as pessoas, os noivos, têm que procurar um cerimonialista? Logo no começo, é o primeiro profissional do ramo de casamento ou é depois de alguns... Quero casar. Primeira coisa é procurar um cerimonialista. Eu falo isso não só puxando a lenha para o meu lado, mas por depoimentos de próprios clientes. Sábado mesmo, eu falando dessa cliente, a mãe dela, ao final, chegou e falou assim, Lózia, a coisa mais certa que eu fui foi ter contratado você. Nosso evento foi redondo, nós tivemos um dissabor.
Foi casamento antes pandemia, então nós ficamos mais de 2 anos trabalhando e tudo que você falou, a gente seguiu a sua orientação e o evento foi redondo. Amor, aqui, ó, já vamos falar com o Lozi depois, tá? Vamos já assinar o contrato. Eu te mando o contrato hoje à noite, tá? Ótimo, muito bem. Então, o que acontece? Direto. Você viu? Caso, casa. Exatamente. Não enrola mais, não. As mulheres hoje Não também é? estão práticas, as noivas hoje trocam de noivo super rápido. Não tem isso mais, não. Não, eu tive uma cliente que pediu, gente, maravilhosa. Ela pediu namorado em brincando. casamento. Isso hoje atitude, acontece muito. demais. Isso hoje acontece muito. Então, assim, a sua pergunta, eu comecei a falar. Não, eu perguntei quando que era... Então quando, né? Assim, o primeiro passo deve ser esse. Por quê? Como a gente falou aqui, o seu assessor, o seu cerimonialista é a pessoa que conhece o mercado de eventos. Ele sabe por onde começar, ele sabe qual salão de festa que tem a ver com o seu perfil. Se ele fizer um bom briefing, um bom levantamento de dados, ele vai saber te orientar. Olha, o perfil dela é assim, é salão Ele aberto, vai ela entender gosta a de sua música. necessidade. Então, peraí, não é toda orquestra que dá para eu levar. Ela tem a orquestra que tem a ver com o perfil dela, o buffet que ela gosta mais. Então, ele vai entender o seu perfil, ele vai captar e ele vai te orientar os demais profissionais. O que acontece muito quando o cliente, quando a noiva, os noivos chegam na gente depois já de contratar outros. Porque, assim, existe uma cultura do mercado, eu vou falar isso aqui abertamente, porque eu sou muito transparente mesmo. Existe uma cultura do mercado que vem de uma tradição antiga em que todo profissional de eventos era comissionado. Ele recebia um comissionamento. Eu já ouvi por falar indicação. isso mesmo. Quando eu entrei, na época da minha formatura, eu vi muito isso, e depois que eu entrei no mercado, eu fui entendendo isso, assim, como é que era. As pessoas têm medo de contratar um cerimonialista porque ele vai ganhar. Então, eu vou fazer vai encarecer o seguinte, o fornecedor. tipo assim, ele vai me indicar o fulano porque ele ganha 10, 20% em cima do fulano. E isso realmente foi uma prática por muitos anos e ainda é, hoje, muitos profissionais. Né? Eu nunca trabalhei dessa forma, não concordo, respeito, mas eticamente eu não acho que funciona para mim. Mas assim, então, isso inibe o cliente de chegar primeiramente no gestor do evento. Ele vai, não, eu vou contratar tudo primeiro, depois eu vou lá e contrato, porque aí eu já contratei, ele não tem como ganhar nada. Mas é um grande erro. Vira uma Porque aí bagunça depois. E a pessoa contrata profissionais que não têm uma boa reputação, que não têm uma segurança mesmo de contrato. Ou às vezes até uma sinergia, porque o casamento é como se fosse uma orquestra. E mais do que aí, isso. se um instrumento toca de um jeito, outro toca de outro, vai acabar dando errado. Profissionais que não têm a ver com o perfil. Às vezes, e não é nem só por preço. Às vezes pagam um valor absurdo numa empresa que não tem nada a ver com o perfil do evento dela. E você vê que isso desvia ali durante o processo. Então, a primeira coisa é contratar um cerimonialista e o ideal, assim, de acordo aí com a nossa demanda de eventos, é um prazo de 1 ano antes. Eu ia perguntar sobre prazo. Porque você prazo. trabalha com tranquilidade, entendeu? Você consegue... Eu divido o seu cronograma em etapas. Então, o que tem que ser feito nos primeiros 2 meses, que é a busca de orçamento. Depois... Então, assim, são muitas etapas, né? E outra coisa, você não vive só para organizar casamento. Poucas pessoas têm esse privilégio, não sei qual seria a palavra, mas você trabalha, você está organizando apartamentos, geralmente os noivos estão comprando casa, mexendo com reforma, com certeza. olhando lua de mel, trabalham São outras bastante. Então, assim, preocupações também. eu não consigo pegar a semana dele e ter o dia inteiro só para mim. Né? Então, 1 ano é um prazo ideal que a gente consegue trabalhar bem organizado. 1 ano, viu, gente? É o prazo ideal para conseguir organizar o casamento. Tem acontecido... Tipo, eu fechei um contrato ontem, essa semana passada, agora para novembro. Acontece. Tá? Uma seguidora nossa fez essa pergunta. Casamento para janeiro, tenho 3 meses. Dá para organizar. Dá para organizar. Eu dependo muito mais do tempo da seguidora do que do meu. Porque, assim, o casamento é uma coisa que... Várias coisas a gente resolve no bastidor, né? Coisas processuais. Mas escolha de fornecedor... é do cliente. E ele tem que visitar, ele tem que conhecer. Então, eu já fiz casamento já em 1 mês. Mas a pessoa tinha tempo, nós pegamos uma semana, olhamos tudo, já fechamos. Então, assim, tudo isso depende. É muito mais corrido, você tem menos oportunidades de parcelamento, de pagamento. Né? Porque, geralmente, evento, tudo tem que ser pago até a data. Então, se você fecha num mês, 2 meses, você vai ter que pagar tudo em 2 meses. Em 2 né? meses. Mas, assim, é possível desde que essa pessoa tenha essa disponibilidade. E um outro ponto, nem sempre o fornecedor que ela quer estará disponível. Naquela data, né? Ela também tem que estar ciente disso. E a escolha da data é outra coisa, né? Às vezes que a igreja está disponível, mas o buffet não está. Aí tem que conciliar a data, tem que mudar a data. Isso acontece muito. Eu atendo muitos clientes ainda, assim, eu não atendo, deixo de atender que falam por causa de data. Né? Hoje eu só faço só um evento só
só por dia, esse é o meu perfil de trabalho, né? Por dia. Por dia, assim, num sábado eu não faço 2 eventos, eu não consigo pelo trabalho mesmo de um bom assessor. Gente, o assessor que é bom, ele vai acompanhar tudo, tá? Ele vai acompanhar toda a logística, então eu acho impossível ele conseguir coordenar, ele, enquanto pessoa física, coordenar vários eventos. Ele pode ter várias equipes, aí é diferente. Mas, assim, muitas pessoas às vezes me ligam e falam, gente, já não tem essa data. Então, assim, isso acontece muito, questão de disponibilidade. E até assim, aquela parte pré-evento, que é o dia da noiva, o dia do noivo, aquele negócio assim, o assessor também acompanha? Acompanha. E, na verdade, ele orienta. Ele orienta. Assim, não é que ele vai ficar lá com a noiva no salão o dia todo. Eu tenho hoje na minha equipe uma pessoa que a gente chama hoje de bride care, uma pessoa, uma espécie de uma babá da noiva, que fica com a noiva o dia todo. Né? Que ela ajuda a noiva a vestir, ela vê se a noiva comeu, vê se o fotógrafo já chegou para fazer o making off, vê se não está atrasado. Gente, adorei. Ela cuida de tudo isso, né? É a primeira vez que eu escuto falar disso, eu sabia? coloquei isso há um tempo. Por isso que eu falei, essa segmentação mesmo. O mercado de luxo, ele quer muito detalhe. Essa noiva, ela quer ser cuidada o tempo todo. Ela paga um custo-benefício, um valor mais alto, porque ela tem esses itens agregados, né? Então, eu tive que incrementar algumas coisas que são bem interessantes. E aí, então, assim, não é responsabilidade. Eu não tenho como ficar por conta, mas é a sua responsabilidade coordenar. Entendi. Porque isso faz parte do seu cronograma. Se a noiva atrasa a sair do salão, ela atrasa todo o cronograma do seu evento. Então, você tem que estar acompanhando isso, por mais que você não tenha alguém lá. Entendi. Né? E você falou um pouco de fornecedor. E quando o que está muito na moda hoje também, que é o Destination Wedding, né? Que é o wedding, o casamento fora... O wedding Destination ou Destination Wedding. As duas coisas são certas. Isso, mas o casamento fora de Goiânia, fora do país, ou fora na praia, sei lá. Como é que você faz com relação aos fornecedores? Isso também depende muito do perfil de cada cliente. O público A, ele tem fornecedores muito cativos e para ele não é problema levar fornecedores. Ele vai levar? Vai bancar o frete? Vai ter custo com logística. Tudo. Eu já fiz eventos, vamos supor, Trancoso, Búzios, estou dando aqui alguns exemplos, né? Que todos os fornecedores foram de Goiânia. Entendi. Entendeu? Porque inclusive decoração, leva decoração. Aqueles móveis, levou tudo. Tudo. Na verdade, assim, o bom decorador, o bom projetista, ele consegue ter parceiros fora. Então, é muito mais o projeto do seu decorador. Ele consegue entrar em contato com parceiros de fora, escolher esses móveis. Mas, assim, o Wedding Destination, eu também fui pioneiro nisso aqui em Goiânia, né? Assim, eu falo que um dos primeiros mesmo fui eu que fiz. E a gente aprende muito, né? Eu imagino, é na prática, né, Alexandre? É uma prática, assim. Você entende, acho que com esse mundo digital, você consegue coordenar tudo à distância na fase de planejamento. Mas eu acho importantíssimo fazer visitas técnicas. Então, quando um cliente meu fecha um Wedding Destination, eu vou ao local, a gente faz uma primeira visita, a gente reconhece tudo e eu já agendo reuniões com os fornecedores locais para a gente poder conhecer, validar isso tudo, né? A gente busca referências com outros clientes que já fizeram, com outras pessoas da área que atuam naquele segmento. A gente vai fazendo tudo isso, assim. Mas, então, é mais difícil, como é que eu diria? Não é mais difícil, é mais delicado, porque você trabalha com fornecedores que você nunca trabalhou antes, né? Então, eu nunca tive problema. Acho que hoje eu já sou um pouquinho esperto, talvez. Já bato o olho e já sei se isso vai funcionar, se isso não vai. A prática faz isso, né? Assim, eu já sei ler. Né? Eu já sei ler também já o fornecedor, se ele identifica com o perfil do meu cliente ou não. Mas existe um pouquinho dessa particularidade, assim, questão de horário de trabalho. Na Bahia mesmo é tudo mais lento, tudo o perfil deles é outro. Então, assim, você vai aprendendo a lidar com isso. Então, geralmente, as pessoas pegam fornecedores locais do local onde será o evento e o bom assessor, ele tem que fazer visita, tem que reunir com esses fornecedores e continuar todo o processo gerindo tudo isso à distância, né? Porém, existem pessoas que levam fornecedores de confiança. Principalmente, eu dei o exemplo aqui de um decorador. Isso não é tão padrão. Mas, assim, a não ser uma pessoa só que faz projeto. Mas, assim, pessoas de confiança, fotógrafo, cabeleireiro. Mas a vida inteira eu maquiei com fulano de tal. Como é que agora no meu casamento eu vou errar? Não, então eu prefiro pagar todas as despesas e ter essa pessoa lá junto comigo, né? Então, acompanhar todo esse processo aí. Então, assim, funciona super bem, né? É uma escola também, ele tá muito em alta. Eu já cheguei a fazer casamento já
na Europa, fiz casamento já na Bélgica, em outros lugares. É muito legal. Uma noiva que casou aqui, primeiro ela é de Goiânia e o noivo é de lá, e depois teve casamento lá e ela pediu para que eu fosse fazer o casamento. Que legal, outra estrutura, outra logística, aprendi muito, tudo mais homemade mesmo, eles mesmos produzem. Mas assim, foi uma experiência única. Então você aprende muito com essa questão do Wedding Destination. Tem muito uma questão cultural envolvida dentro disso também. E a diferença de investimento, assim, um Wedding Destination é muito mais caro que um casaquê ou muito mais barato? As pessoas começaram a buscar o Wedding Destination achando que seria muito mais barato. Né? O Rafael fala muito isso. Ele fala, vamos casar fora, porque vai ficar mais barato. Mais barato pela quantidade de pessoas, porque acaba sendo menos pessoas. Faz um elopement wedding que vai ser mais barato, tá? Porque o Wedding Destination não sai mais barato. Mas o que é o elopement? Para quem tá vendo aí. Elopement wedding hoje é uma nova proposta aí de alguns casais, que é o casamento apenas para o casal e, na verdade, pessoas muito próximas. Eu posso considerar ainda elopement, tipo os pais, às vezes os irmãos. As pessoas escolhem um lugar lindo que elas sempre sonharam de casar, elas podem vestir o que elas quiserem, mas é algo extremamente íntimo, fechado só para o casal ou para o núcleo ali imediato. Aí sim vai ser um pouco mais barato. Vai, porque você vai gastar por pessoas. Né? Né? Eu quero fazer isso na Toscana. Alguém comentou isso aqui agora há pouco. Isso, um casal de amigos nossos vai casar na Toscana. Então, Inclusive, ela te conhece, a noiva falou que te elogiou bastante. Sabrina, lá da Maple Bear. Conheço sim, conheço. Um abraço para ela. Então, o que acontece? Às vezes eles querem fazer um super casamento na Toscana, é o sonho deles, fica caro fazer tudo, então faz uma coisa íntima só para o casal, né? Mas o Wedding Destination, até para mim também, isso foi uma super escola, porque o primeiro que eu fiz, eu me lembro que a noiva falou assim, Lose, vou fazer fora, vou fazer em Trancoso, porque o casamento da minha irmã, eu tinha feito da irmã dela, foi em Goiânia e foi muita gente. E o meu noivo sonha também em casar na praia, ele também tem a família grande, então eu estou preferindo fazer fora, porque é o nosso sonho. E como vai bem menos pessoas, a gente consegue organizar um casamento lindo, maravilhoso, com tudo que a gente tem direito, para menos pessoas. Ok, concordo, vamos nessa, né? Fizemos todo o planejamento, fomos para lá, escolhemos pousada, o decorador foi junto, foi de Goiânia, fizemos o projeto todo, as meninas lá da Vero, fizemos o projeto todo, pensamos em cada mínimo detalhe, tá? Ela entregou todos os convites, ok, fechamos tudo para 150 pessoas, porque era mais de 300, eram acho que de 400 convidados, não vai mesmo. Vamos partir para o trabalho de confirmação de presença, né? Porque eu tinha um trabalho de uma espécie de um receptivo que a gente faz quando é o Wedding Destination, que a gente deixa uns mimos nos quartos, as boas-vindas, né? Então, a minha equipe faz isso. Falei, eu preciso fazer esse mapeamento. Os detalhes, né? São os detalhes. A pessoa chega no quarto dela, na cama, já tem um mimo personalizado, né? Com a identidade visual do casamento, dando boas-vindas, falando para ela poder já entrar no clima, tudo isso. Então, eu falei, eu preciso fazer esse mapeamento. Então, vamos ligar. 15 dias antes eu tinha 320 pessoas confirmadas para o casamento. O casamento que era 150 pessoas. Caraca. Ou seja, foi a mesma quebra que teve o casamento da irmã dela em Goiânia. As pessoas estão aproveitando para viajar. Então, quando você... Passou 2 anos trancado em casa, né? Quando você fala isso, que é um casamento fora, as pessoas já se organizam, você manda isso com antecedência, um save the date, né? E as pessoas têm ido, tá? Essa quebra não tem sido grande, não tem sido uma coisa... Não se iludam, não vou gastar muito menos, tá? Porque, assim, você acaba, às vezes, gastando mais, porque tem essa questão ainda da logística, hotel, hospedagem, sim, com certeza. Transfer, coisa que não teria aqui, né? E dependendo da localização, você gasta até bem mais, porque o valor também dos contratos de fornecedores são maiores. Tá? Sim, com certeza. Então, isso é uma pura ilusão. Se meu cliente que chega falando isso, fala, olha, não se iluda que você vai ter festa do mesmo jeito que aqui. Mas o que eu já ouvi dizer também foi a pessoa que fala, não, vou casar na praia, porque o cenário é tão lindo que eu nem gasto com decoração direito. É só ali o altar pergolado. Isso é o papo do homem. Isso não é papo da mulher. Não, mesmo. Sempre a mulher, né? Não isso mesmo. Não é papo de mulher, tá? Isso é papo de homem. O homem acha tudo prático, o mar já tá ali no fundo. Nossa, aí a noiva fala assim, nossa, amor, mas não vai ter nenhuma flor no altar. Nossa, amor, mas a passarela não vai ser de madeira como eu sempre sonhei. Exatamente. Nossa, mas aquela flor que eu sempre sonhei não vai ter, só porque lá já tem um monte de coqueiro. Então, assim, você começa a ver que vai colocar tudo do mesmo jeito, vai decorar tudo. É lógico que a paisagem colabora para questão fotos. Sim, com certeza. Vai fazer um ensaio lindo. Mas para o evento em si, em termos de orçamento, coisa tem sido feita aqui e lá.
entendeu? Entendi. Então, assim, ela não quer só mesa com um arranjinho, ela quer cenário, ela quer uma mesa de bolo linda, ela quer um painel instagramável, que agora tá na moda, todo mundo quer, para os convidados tirarem fotos. Então, noiva não é assim, tá, Rafael? Entendi. Você vai casar de novo, você já aprenda que ela não vai aceitar só porque o mar é bonito. Não mesmo. Né? No começo falou que não queria, agora tá querendo já, né? Não Caiu no é? golpe. Alexandre, e esses casamentos ao ar livre, assim, tanto mar, praia, Ou aqui campo, aqui em Goiânia, o que você enxerga de maior desafio mesmo, assim? O casamento ao ar livre é uma tendência, principalmente nossa, o goiano adora. Eu acho lindo. Eu acho lindo também, só que ele é uma cultura europeia. Você vê muitos casamentos europeus que são celebrados durante o dia, isso é hábito deles. Fica maravilhoso porque lá eles não têm o calor infernal que a gente vive aqui em Goiânia, Verdade. né? Então, assim, o casamento durante o dia, nós já aprendemos já a fazer também. Nós temos hoje toda uma logística muito legal. Quais são os pontos que as pessoas devem pensar? Peraí, eu sempre sonhei em casar num lugar aberto. E em casar ao pôr do sol. Né? Num casamento que é final de tarde. O que você precisa pensar, noiva? Primeira coisa que você tem que pensar. Época do ano. Porque o seu orçamento pode triplicar se eu tiver que fazer uma cobertura, como eu já tive casos de eventos que chegou 15 dias antes, tinha previsão de chuva, você vai cobrir tudo, você gasta o dobro só para fazer uma cobertura naquele local e ainda é um paliativo, porque se der uma chuva forte, não tem vai cobertura resolver. que sustenta. Né? Então, a época do ano é um ponto a ser pensado, porque se você chega lá, Lós, aniversário de casamento é 15 de novembro, a gente quer casar na fazenda. Eu falo, então, é coberto? Porque 15 de novembro é dilúvio. É chuva. Né? Então, assim, não, Lós, não é, mas eu tenho certeza que nesse dia não vai chover. Não tenho essa certeza, porque eu já ouvi isso a vida inteira, já passei cada perrengue. Já combinou com São Pedro ali, tá tudo acertado, né? Se eu falar aqui, as situações já passou por cada coisa, né, Lose? O segundo ponto é o clima mesmo. Aqui é um lugar muito quente. Para você pegar um pôr do sol, principalmente hoje numa fazenda, numa chácara, que são lugares que são um pouquinho mais afastados, eu tenho que antecipar meu convite pelo menos 1 hora no convite para que as pessoas cheguem. Porque você tem um time que você não pode perder a luz. Senão já era. Senão já era. Então, nós fomos num casamento mesmo, que era para ser pôr do sol, né? E aí a gente comentou que a noiva se atrasou muito e ela não pegou o pôr do sol, não teve foto no pôr do sol, não teve nada. Os convidados chegaram 4 horas da tarde, terno, gravata, suando. Exatamente. Mosquito comendo a gente vivo. Esse é um problema nosso. O nosso clima não é tão apropriado para isso. Então, se eu sonho, se eu tenho essa vontade, eu preciso pensar nisso. Porque assim, eu vou colocar lá 4 horas em convite, todo mundo de terno, mulher de longo, maquiagem, cabelo, num sol que tá destruindo ali você. Então, e por isso que eu falei, isso é sonho. Entendeu? Isso é sonho mesmo. Não é porque se a pessoa sonha, se ela quer, ok, todo mundo vai entrar e vai cumprir isso, mas tem esse ponto. E o terceiro ponto, que é um grande desafio para quem casa de dia, é terminar esse evento. Mesmo. E isso interfere em orçamento. Eu falo isso muito para os meus clientes. Hoje, qualquer tipo de fornecedor que você contrata é uma média de 6 horas de serviço. Direto, né? de festa, fora tem hora para começar e hora para terminar. Sim, contratos, as pessoas trabalham, tem comida, bebida, tem tudo isso, né? Quando eu caso 9 horas da noite, que a minha festa começa 10, 10 e meia, 6 horas de evento, dá 5 horas da manhã. Tá tudo certo, todo mundo tá indo embora mesmo. Quando eu caso 5 da tarde, no pôr do sol, que a minha festa começa às 6 horas de evento da meia-noite. Ninguém quer ir embora de uma festa meia-noite. Por mais que já tenha 6 horas que eu estou ali bebendo, que eu estou ali comendo. Realmente, as pessoas não querem. A hora que eu falar, não, sábado, meia-noite, vamos ficar mais. A festa tende a não acabar. Você tende a ter festa de 8, 9 horas seguidas. Isso implica em orçamento. Então é um ponto que o cliente precisa. Ele esquece disso. Ele entra só no sonho de casar no pôr do sol e vocês esquecem que isso vai interferir. Toda mão de obra exige hora extra. Tá? Entendi. Então o evento fica mais caro. É um ponto que a gente pondera muito. Assim. Ou então tem que ser umas noivas práticas, igual eu tive Lose, deu meia-noite, desliga tudo e acabou e vai embora. Eu realizei meu sonho. Eu seria essa noiva, sabia? Você é prática. Eu sou super prática. Então, a noiva falou, não, Ló. Eu falei, gente, não tem problema. Desliga tudo. Se brincar, eu pegar o microfone. Gente, acabou a festa, vamos todo mundo embora. Sou dessas. Então, tem algumas clientes que optam, não, eu vou realizar meu sonho, deu o horário, termina. Mas a maioria sofre muito com isso. E elas também não querem acabar com a festa. Então, aí, na hora, eles já estão bebendo.
chovendo. Então, é uma decisão que você até para os fornecedores, se tiver algum assistindo, vocês não podem deixar isso para o momento do evento. Já combina isso já com seu cliente antes, porque na hora do evento, todo mundo quer. Depois, no outro dia, é um problema. Então, já tem tudo assinado, tudo já em contrato. Documentado, 8 horas né? de festa, 9 horas de festa. Você já prepara a sua equipe, já prepara seu time para não ter nenhum tipo de problema. Né? Então, esses são os pontos maiores do casamento aí, final de tarde, que tem que ser pensado. Eu gosto das minhas curiosidades, né? Por exemplo, qual foi o casamento mais longo que você já participou? Coloquei 12 horas de casamento e festa? Já tive evento de 12, já tive. Já. Começou 4 horas da tarde, foi até 6 horas da manhã. Já tive 14 isso. horas de evento. Já tive isso sim, por aí, entendeu? Nossa, gente, é muito tempo de festa. É muito tempo de festa e eu falo uma coisa, até como um consultor também de etiqueta de comportamento, a festa tem que começar bem, tem que terminar bem. A lembrança do casamento é aquela festa que foi tudo redondo. Sim. Quando a festa estende demais, o nível do álcool também estende demais. As pessoas começam a perder o respeito, o comportamento, o filtro, começa a quebrar coisa, a beber, subir em cima. No outro, aí começa a ter prejuízo, começa a quebrar material, começa a ter briga. Qual que é a lembrança no outro dia? Nossa, a festa do fulano só teve briga. Pode ter sido tudo lindo. Então, assim, já tive essas festas longas, tá? Se o cliente quiser, muitas vezes a gente tem que fazer, mas eu diria para poder pensar nisso também. Tá? Mas faz sentido. Deixa a lembrança do seu evento ser sempre boa. Entendeu? Nossa, interessante isso. Eu falo muito isso, porque eu já tive muita vivência de que foi tudo tão lindo. Chega no final, você fala, meu Deus, sabe? Como é que uma festa tão linda virou isso? De convidado subir em cima de mesa, quebrar a mesa, jogar arranjo fora, sabe? Coisas assim, brigas, tudo isso, né? Porque tudo vira motivo. Então, isso é algo que tem que ser pensado. Tá? Entendi. E outra curiosidade, qual foi o casamento mais caro que você já... O Rafael, eu queria muito te perguntar isso, viu, A gente tem artigos, os mais caros da história. É verdade, nós temos um artigo no nosso blog sobre casamentos mais caros da história. Tem umas cifras aí que você fala assim, não é possível. Onde que gasta tanto dinheiro? Sua pergunta é muito peculiar, viu? Eu jamais vou dizer nomes aqui. Com certeza, de forma alguma, por favor. Só o valor mesmo. Eu já tive casamento aí que já girou em torno de 5 milhões. 5 milhões. Já tive, já. Entendi. Tá. Aí as pessoas perguntam, como é que gasta? Onde gasta 5 milhões? Mas é fácil gastar 5 milhões se tiver... É muito mais fácil, gente. Né? Você inventa um mundo, né? Exatamente. Um mundo, se você quiser. Eu quero meu teto, a festa inteira com teto de orquídea. Só aí já deu 1 milhão. Exatamente. Orquídea é caro, né? Eu quero o buffet, tá? Eu quero servir vinho, tá? Já tive vinhos de R$1.000 e tantos uma garrafa, servindo o evento todo. Champanhe. Então aí você começa, entendeu? A cenografia, a construção, né? Tem evento, vamos supor, clientes que casam em fazendas que não tem estrutura. Tipo, pessoal... Tem que montar uma estrutura do zero, né? Então, constrói estrutura, tipo assim, de 800 mil, 900 mil, só a estrutura para poder fazer o casamento. Então, isso tudo pode acontecer. Esses dias teve em Goiânia aqui eu não sei, pessoal de farmácia aí, saiu na mídia, né? Que gastou não sei quantos milhões na festa de 15 anos, porque contratou o cantor de fora lá, Isso mesmo, do New Direction lá. É fácil gastar. No nosso Se você blog, tiver dinheiro, você gasta. Gasta. É muito mais fácil gastar mais do que menos, né, Lô? No nosso blog aqui fala, tem 2 casamentos aqui do pessoal da Arábia lá, que custaram 100 milhões de dólares. 500 milhões de reais. Quer gastar? Vai ter como gastar. Vai ter com o que gastar, né? Vai ter. Exatamente. Inventa. Vai ter como gastar. Você falando sobre casamento sem estrutura... Quando eu era mais nova, eu fiquei sabendo de um casamento que teve na região lá. Eu sou de Rio Verde, não sei se você conhece. Eu faço muito evento em Rio Verde. Tenho clientes que eu amo em Rio Verde. Pois é, sou de Rio Verde. Inclusive, eu tenho vários... A gente se torna amigo depois de todo mundo lá, tá? Exatamente. Eles me mandaram sábado agora, um casal mandou... Lose, eles casaram em maio, mandaram a fotinha. A gente tá indo para um casamento, saudade do nosso. É assim. Exatamente. Que legal. Adoro. E aí, teve um evento que virou assunto na cidade, porque eles fizeram uma estrutura do zero, não tinha nem água potável lá, e gastaram muito. Se brincar, gastaram mais de milhões mesmo. Esse evento foi perto de Rio Verde? Foi próximo a Rio Verde. Já tem uns anos, já não lembro bem a data, mas eu lembro que isso virou assunto. Porque Rio Verde é menor, né? Então, o assunto corre. Por sinal, gente, quem quiser construir um salão de eventos bom em Rio Verde é um ótimo negócio, viu? Precisa, não precisa? Porque lá a cidade tem um super potencial, as pessoas amam festa e lá não tem um salão de eventos. Verdade. A dica. Peguem a dica aí, gente. Eu falo isso pra todo cliente meu. Vamos indicar pra fazer um salão aí. Teve isso lá mesmo. Eu lembro desse evento.
evento e, na verdade, já aconteceram alguns, né? Principalmente é um lugar que não tem muita estrutura, então tudo lá é construído mesmo. A gente gasta, os clientes lá gastam muito mais até. Lá o pessoal é endinheirado, né? E gosta de festa. Gosta muito. Eles gostam de grandes atrações. É um outro ponto que a gente tem visto hoje muito no evento. Os eventos têm virado atrações. Então, assim, quem traz o cantor mais famoso, isso hoje existe. Tem isso mesmo. Existe uma competição hoje entre as noivas, tá? E Rio Verde, por ser do agro, as duplas sertanejas estão muito em evidência nos casamentos de lá. Isso é muito comum. E outra coisa que é curiosidade, assim, que a gente sabe, já ouvi dizer também, a gente viu aí, você vai para um fornecedor X. Se você falar que é casamento, é o dobro. Se você falar que é Mas tem como outro tipo de evento... sem falar que é o evento que vai fazer? Não Mas tem como, existe não. isso mesmo? É mais caro para casamento por causa da experiência em si ou é só mito? Não, é porque geralmente o casamento ele exige mais detalhe mesmo. Assim, não é só por causa da experiência. Mas tem como fazer um evento sem falar o que vai ser? Não tem como, lógico, igual assim, você vai pegar às vezes um maquiador, você vai às vezes maquiar para uma festa, você paga X. A noiva você paga 3 vezes X, mas porque o cara passa o dia inteiro com ela. Ele vai entendi ficar por agora. Conta dela. Você tá entendendo? Porque a maquiagem é a mesma. O cabelo é o mesmo, né? Teoricamente, assim, é um penteado mesmo que ele faz. Só que ele passa o dia inteiro ali por conta da noiva. É um cuidado especial que ele tem, então é uma responsabilidade muito maior. Isso tem preço. Então, com certeza. Logicamente, por ser noiva, é mais caro mesmo. Mas não é porque as pessoas aumentam. É porque realmente é uma responsabilidade muito maior. É mais trabalho mesmo. É muito mais trabalho. A decoração do aniversário que você está fazendo em casa pequeno e do casamento, que é o melhor dia da sua vida. Então, existe uma preocupação. Mas não é porque as pessoas querem ganhar em cima, não é isso. É porque é um tipo de evento mesmo que exige muito mais tato, muito mais... dedicação. Então, a pessoa às vezes vai mandar muito mais equipe para poder fazer, né? Então, tem um custo mesmo mais alto também. Entendi. Né? É que eu já vi muito isso. Eu perguntei porque pode ser uma dúvida de quem estiver assistindo aí e falar, mas eu vou casar e vai ser mais caro. Então, não é porque é mais caro só porque é casamento. É porque a logística é outra, o tempo gasto é outro. E a responsabilidade é outra. É outra mesmo. É o nome da pessoa ali que está envolvida. As pessoas pagam muito pelo nosso nome, logicamente é uma... Sim, com certeza. Existe muita coisa envolvida nisso. Quando você define valor, né? Não é muito essa questão só de preço, não. É muito mais valor envolvido. Sim, com certeza. Valor não é só preço, né? Exatamente. Né? A pessoa te escolhe por um valor, porque ela valoriza você de alguma forma, né? Por características aí que você tem. E às vezes você paga pela reputação daquele profissional. Sim, com certeza. Que ele criou. Então, isso vai existir. Pela confiança, pela autoridade. A gente paga por isso o tempo todo, na verdade. O tempo todo. Vocês também trabalham com um segmento que é de alianças, que eu também não posso errar. Exatamente. Então, é muito delicado isso, Exatamente. E falando um pouco sobre alianças agora. Já chegou algum momento que você recomendou algum fornecedor de alianças? Chegam noivos que se queixam para você falando, Lózia, eu nem vi minhas alianças ainda. Ou a maioria já tem. Ou exceção, esse tipo de situação? No meu caso, por trabalhar com segmento de luxo, o mercado A, é muito comum eles já terem. Já terem, né? Isso faz parte, porque assim, esse segmento é muito ligado à marca, à grife. Então, isso vem muito embutido dentro do processo. Eu imagino. Lózia, fiquei noiva, olha meu anel de noivado. Da Bulgari. A gente foi para uma viagem, lá ele me pediu noivado, me deu esse anel tal que compramos na loja tal. Então, tem muito disso, assim, sabe? Já tem muitas marcas consagradas que envolvem esse mercado de luxo. Não é regra. Tá? Existem pessoas assim, que mandam fazer, existem pessoas até que pedem orientação. Lógico, onde que a gente faz nossa aliança? Mas não é um domínio, assim, uma parcela muito grande. São a exceção mesmo. São as exceções para esse público A. Né? Entendi. Muitos já têm a aliança já dos sonhos, assim, sabe? E muitas já têm já um ourives, que já faz joias já para a família. Tem muito isso mesmo. Aqui em Goiânia mesmo tem muito isso. Tem minha irmã que faz joia sempre. Ela tem ourives que faz a joia. Ela pega dezembro, o cara faz. Então, isso acontece muito aqui em Goiânia. Então, também existe isso. Assim, o ourives da minha família, faz todas as joias da minha família. Tem muito isso mesmo. O que fazia desde a minha avó até hoje. Então, tem isso também, né? Essas coisas das tradições. Mas quando o cliente pede orientação, a gente indica. Né? A gente indica até isso também tem perfil. Tem o designer, a marca, que tem mais a ver com o perfil daquele casal. Tem o casal mais moderno, que é uma aliança mais contemporânea. É o casal tradicional, que é aquela aliança bem, bem clássica. Então, isso também tem perfil. Entendi. Essa coisa do time, assim, a gente perguntou. Quando procurar um assessor? Quando procurar umas alianças, né? Mas uma dúvida que eu tenho hoje, nesse cenário realmente pós-pandêmico, as pessoas estão casando mais ou menos? Está há 20 anos aí. Você acha que está tendo agora mais eventos de casamento ou menos? Eu acho que mudou um pouco essa proposta do casamento. Assim, pode ser que mude, né? Porque
A pandemia tá ficando um pouquinho já esquecida aí, né? Já, Até vi já outra, tá agora assim. já... Parece que a gente viveu um filme, né? Eu falo, passou, né? O Parece. filme. Uma coisa muito engraçada isso. Mas assim, como eu falei, aqui o brasileiro em si ele é muito festivo. Ele nunca vai deixar de comemorar grandes momentos, tá? Os profissionais não precisam ter medo que não vão ter trabalho. Acho que vai ter sim. Acho que existe sim, uma adaptação. Um cenário que foi o que eu te falei. Hoje você vê muito poucas festas grandiosas, de tamanho mesmo. Essa coisa de 500, 600. Hoje a gente quase não tem. Você pegar todos os meus eventos agora do último mês, foram tudo 300 pessoas. Então, assim... E eventos menores. Também tive eventos de 100, 200. Isso era menos comum. E agora está tendo mais. Até ia te perguntar sobre isso. Não é que as pessoas estão deixando de fazer. Elas estão adequando por uma questão de orçamento ou por uma questão de intimidade. Então, a pandemia, eu acho que ela trouxe essa reflexão. Assim, com que gastar o meu dinheiro, como gastar o meu dinheiro, como poder fazer uma coisa bacana sem excesso, entendeu? Acho que teve um pouco disso, né? Mas não vai deixar de ter. Eu acho que não. Está tendo muita procura. Para o ano que vem, as pessoas estão procurando muito os eventos, mas está tendo essa adaptação, às vezes, de tamanho. Quem ia fazer para 600, agora está fazendo para 300. Quem ia fazer para 300, está fazendo para 150. Mas não estão deixando de fazer. E está tendo uma procura muito grande porque as pessoas estão carentes de festa. Se a gente percebe Foram isso. 2 anos, né, Lose? 2 anos sem sair de casa, né? Então as pessoas estão carentes de comemoração, os aniversários de criança, o tanto que aumentaram, né? As festas infantis. Nossa, aí, não sei quantas festas a gente já foi esse ano, né? muitas, porque as pessoas querem comemorar. Exatamente. Né? E aí eu posso comemorar, não tenho muito, vou fazer na minha casa pequena. Eu faço um super cenário de festa infantil como se fosse um casamento, né? Não tem tudo, mas a comemoração ela continua sim existindo. E com as adequações, e cabe a nós profissionais adequarmos. A gente precisa adequar. Né? Entender esse cenário, entender esses clientes, o que quer pequeno, o que quer grande, o que quer gastar menos, e você tentar amarrar isso de uma forma que realmente seja a experiência. Entendi. E você já fez algum casamento surpresa? Casamento surpresa? Rafael e suas curiosidades. Mas, gente, tem um artigo sobre isso também. Tipo, acho que até foi o Zuckerberg do Facebook, que ele era para ser uma comemoração de formatura e foi o casamento. As pessoas ficaram sabendo na hora. Teve essa notícia. Você convida as pessoas para o evento, só que você não avisa que é casamento. Você vai avisar na hora. É um casamento surpresa. Deus me livre. Eu acho que eu mataria. Acho que ele falaria, não. Não, você estaria sabendo antes, né? Se você fosse não cerimonial. Vou aceitar. Não, fala se eu fosse o noivo, entendeu? Exatamente. Mas assim, entendo. Não, nunca fiz casamento surpresa. Eu já fiz, assim, comemorações. O ano passado... O ano retrasado, o primeiro ano de pandemia, né? Eu tive um casal muito querido, por sinal, que fez um casamento lindo antes dessa pandemia. E eles iam fazer um ano de comemoração. Eles me contrataram para poder fazer esse um ano, essa bodas aí, né? Essa celebração. E ela não falou para ele o que era. Ela organizou tudo na casa dele, na casa dos pais dele. Olha só. Um café da manhã lindo. Como estava na pandemia, foi pouca gente, né? Com o grupo tocando, tudo mais. E marcou com ele na igreja. Falou, olha, me espera na igreja pra gente só renovar os votos com o padre. Eu marquei lá com o padre. E aí ela pegou ele na porta da igreja e levou ele para essa festa. Então, assim, foi muito lindo, assim, né? Porque para ele ficou muito emocionado, né? Ele não esperava que isso realmente acontecesse. E aí tava toda uma comemoração, tinha um buffet montado, música tocando, tudo muito lindo, assim. Então, isso foi uma surpresa mesmo. Mas o casamento em si eu nunca vi. Mas foi uma surpresa pro noivo, né? Pro noivo. E quando a surpresa é pros convidados, já pensou? Você cerimonial vai estar sabendo, só os convidados que não. Os convidados isso. que você tá falando. Né? Foi o caso do Zuckerberg lá. Eles sabiam, os dois, o noivo e a noiva. Convidaram as pessoas para uma festa. Não avisaram que era casamento. Os noivos sabiam. Os noivos sabiam isso. Entendi. Por exemplo, a gente tem um casal de amigos que anunciou a gravidez da noiva no altar lá, durante o casamento. Isso é verdade. Então, são eu já surpresas tive isso aí, também eu já tive. Super Agora, emocionante. O casamento, não. Para os convidados, não. Mas isso eu já tive. Assim, então, se prepara que tá virando moda. Pelo que a gente vê aí, tá crescendo. Essa moda tendência aí. E eu acho que tem a ver com a pergunta de antes. Eu vejo pessoas que, às vezes, não querem falar casamento, até para os fornecedores, pelo receio de ser mais caro, e aí faz tudo, não avisa, só avisa na hora. Na verdade, galera, surpresa, que é um casamento, não é uma festa comum, não. Existe muito uma questão também de informalidade dentro desse processo, né? Talvez seja um perfil
Dos noivos ali, né? Dos noivos mais jovens, talvez. Sim. Que tá sendo os noivos mais jovens, ele tem essa característica Não mais informal, eles estão tradicionais, menos né? tradicionais, né? Não siga os protocolos, a até noiva não vai entrar com o pai. Até a minha geração, ou até a próxima aí, né? O pessoal que hoje está com 30 anos, ainda tem muito tradicionalismo das famílias. Sim. Acho que a meninada de 20 anos aí, acho que elas Talvez são um não pouco siga, né? mais leves em relação a isso, né? Talvez quebrando mais protocolos. Pode ser, sim, que seja uma tendência aí de mercado. Pode ser. Até nessa questão, por exemplo, assim, A mulher goiana vai morrer com isso, né? Você acha? A mulher goiana, porque ela tem que se produzir para tudo. Como é que ela vai para um casamento mal Com arrumada? certeza. Entendeu? Como é que ela vai para um casamento de jeans, como se ela fosse para uma festa? Pelo entendeu? amor de Deus, gente. Eu Parece um tenho- filme de terror. Ah, fala convidada, né? A convidada, né? Porque falou que Exatamente. casamento é a melhor roupa, o melhor vestido, o melhor cabeleireiro, Faz né? sentido, né? O goiano é muito ligado à estética, né? Muito visual. Então ela vai sofrer bastante com isso, né? Eu não sei como é que seria. Não, você tem mas... razão. Eu sou escoteiro e eu lembro, assim, e acampei muito com igreja também já. E eu lembro que as meninas tinham eventos que eram pessoas do Brasil inteiro. E as goianas levavam chapinha, secador, para acampamentos no meio do mato. E as outras dos outros estados, ou de outros países, ficavam assim, por quê? Não faz o menor sentido trazer isso pra cá. Mas as goianas levam. As goianas levam, Faz então... maquia no meio do mato, mas tá maquiada. Essa coisa mesmo do Exatamente. casamento durante o dia, que é outro item que você ponderou, né? Essa questão do time, da montagem do evento é muito mais corrido. Porque eu tenho isso também o dia. E as mulheres também atrasam muito. Porque salão enrola, né? 3 horas tem que estar pronto. Então, existe isso também. Tem que fazer toda essa A contagem. goiana não vai num restaurante, às vezes, sem fazer uma escova no cabelo, né? Então, como é que ela vai para um Exatamente. casamento sem se arrumar? Tem muito isso, sim. Exatamente. Então, olha, se a moda pegar, pelo menos, fala que eu defino o dress code lá, fala que vai ser mais formal, Vou né? colocar lá que é uma festa, mas você vai de traje social. Exatamente. Mas acho muito interessante isso, a mudança da geração, né? Então, a geração passada mais tradicional e agora essa geração mais novinha pode começar a fazer essas coisas de quebrar mais o protocolo, de Sim, quebrar sim. mais a tradição. Eu vi muito isso. A noiva agora entra com o pai, com a mãe, ou entra com ninguém, ou entra sozinha porque ela é independente, ela vai entrar sozinha. E as músicas também. O casamento que a gente foi agora, o noivo entrou com a Marcha Imperial do Star Wars, que é um noivo mais geek. Teve um amigo meu, que eu não vou falar quem é, que saiu do altar com a música Highway to Hell, né? Autoestrada para o Inferno. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, passou. Se alguém entender a letra, fala, nossa, estou indo pro inferno mesmo. Tá saindo do altar aqui junto com a Gente, noiva. é isso mesmo? Não, isso assim. E essa modernização em termos de protocolo tem existido muito, já tem tempo, assim, porque a gente entra num contexto familiar, num contexto de adequação. Às vezes os pais são separados, às vezes o pai já morreu, a noiva quer entrar com a mãe, então às vezes foi criada por vô. Então, assim, isso a gente quebra sempre, aquele rito tradicional do protocolo mesmo, das entradas, do cortejo ali que a gente chama. Isso tem sido feito várias adequações, isso já tem tempo e eu não me importo de fazer. Eu acho que isso aí é o perfil mesmo de cada cliente, né? Tem essa noiva independente aí que você falou, às vezes o casal já mora junto, então eles querem entrar juntos. Isso já aconteceu comigo. Já, entrar Já juntos. de entrar juntos, já Isso eu aconteceu, nunca porque vi. eles já Interessante. moram juntos, eles Eu organizaram tudo também nunca juntos. vi, mas achei interessante. A minha irmã mesmo, o segundo casamento dela mesmo foi assim, eles entraram juntos, né? Ela de noiva, ele de noivo, mas vieram juntos. Eles, né? Ninguém entregou ninguém pra ninguém. Entra junto, já tá exatamente. junto Falou, mesmo. a gente tá junto, a gente já mora junto, já tem tanto tempo, né? Não é nosso primeiro casamento, então isso tudo pode acontecer. E aí eu São falo, o adaptações. evento, gente, tem que ter a cara dos noivos. É isso que eu falo, não perca, isso para mim é o mais importante. Mais importante do que valor, quanto vai gastar, o casamento tem que ter alma, ele tem que ter essência. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus clientes é que o evento tem que ter a cara deles. Quanto mais detalhes eu tiver deles, coisa que eles gostam, comida que eles gostam, música, a gente tem que tentar personalizar ao máximo. Porque isso é muito legal. Para mim não existe um evento igual ao outro, nunca teve. E eu me emociono em todos, tá? Até hoje. Ah, eu ia até te perguntar sobre isso Todos. também. A hora que a noiva entra ali, eu seguro para Você não chorar, sempre, porque você fica continua se horroroso. emocionando, mesmo tantos anos já fazendo Em isso? todos. Mesmo. Porque você passa 1 ano, 8 meses com aquela pessoa, cuidando junto com ela, pensando no sonho dela. A hora que... E a Planejando. grande consumação mesmo ali do casamento é o momento em que a porta abre, né? Aquela coisa que a noiva aparece. É a hora que ela fala, tô casando, né? Então, aquele momento ele dá
acelera Uma até o meu palpitação, batimento né? cardíaco aqui. Ele dá um... Nossa, assim, massa. né? Porque você vê tanto que ela tá ansiosa, o noivo tá lá no altar, aquela coisa, todo mundo tá esperando. Então, a hora que abre e que ela aparece, você respira. E é o momento que fala, você mais se emociona. muito mais emoção, indiscutivelmente. A música ajuda muito nisso. É o momento que, para ela tá se vendo noiva, né? Pra ela tá se mostrando noiva. Então, depois, tudo é importante. Mas, assim, aquilo ali é o marco, né? Acho que para a maioria dos convidados, né? Me deu uma curiosidade agora, de verdade. E quando é 2 noivos ou 2 noivas, quem entra? Que horas, né? Você fala Nunca pensei. de ordem de entrada? É, no casamento homoafetivo. Então, Certo, assim, são já 2 fiz. noivos ou 2 noivas. Vai ter alguém que vai entrar antes, vai entrar as duas juntas, os dois juntos. Isso é uma decisão dele. Não existe essa regra, até porque não tem protocolo que rege o casamento homoafetivo. Né? Até porque o protocolo do casamento ele está muito ligado às questões eclesiásticas. Sim, né? verdade. Assim, é aquela coisa do regimento, ou então dos próprios protocolos ligados aí ao sistema militar, que tem esse regime de quem entra primeiro, né? Então, da questão monárquica. Então, todos esses protocolos são embasados nisso. Não se tinha casamento homoafetivo até então, né? Não com cerimônia e tudo Não, mais, né? poderia até ter uma certa... festa. Mas hoje não. Hoje a gente faz... o protocolo, as pessoas querem entrar, tem padrinhos, e aí vai muito de cada casal. Eu já fiz, já que o casal entrou junto. Eu já fiz, já que eles optaram quem era mais velho entra define quem É uma mais escolha velho. do é a casal escolha mesmo. do casal, depende de como eles Legal. querem fazer, né? Aí a gente tem muito mais Interessante. liberdade de criação dentro de um processo de um casamento homoafetivo, que é muito gostoso de fazer também, até porque, assim, além de você comemorar o casamento, você comemora, parece que uma luta, né? Parece que uma Sim, com vitória. certeza. Com certeza. Daquele casal ali que sabe que passou por tantas dificuldades de Exatamente. aceitação, de um processo social ali tão pesado, e eles realmente estão consumando o amor. É uma vitória então, mesmo. a gente se emociona muito nesses... E é sobre isso, é sobre E a amor. plateia vibra, bate palma, levanta, grita. Porque assim, poxa, todo mundo vê o tanto que foi sofrido, né? Então, conseguiram legal. vencer. Nossa, muito falando, eu tô lindo. arrepiando. É muito bonito. Assim, eu já fiz já alguns e eu me emocionei bastante também, assim, sabe? Que massa. Mas que não bacana. tem protocolo estabelecido, a gente que cria tudo. Interessante. Tá? Ah, Lose, mas pode ter fala religiosa? Pode. Geralmente um padre não vai lá falar. Ou um pastor, mas tem um membro da família que faria uma mensagem religiosa? Não tem problema. Então a gente tem flexibilidade para poder trabalhar esse processo. Que né? bacana. E está em alta, está crescendo muito o casamento homoafetivo. Até depois dessa liberdade jurídica, né? Dessa própria autonomia que eles têm hoje de ser regulamentado, de ter o casamento mesmo civil, no cartório, essa união. Então, tem crescido muito. Né? Os casais têm Interessante. procurado bastante. Inclusive aqui em Goiânia, um grande irmão de coração meu, que é o Fran, que é espanhol, ele foi o primeiro casal em Goiânia a se casar juridicamente. Eles foram lá, eu fui com eles, eu fui testemunha do casamento deles lá Ah, foi? no tribunal. O Fran e o Zé, eles conseguiram, hoje moram na Inglaterra. Que legal. Mas foram o primeiro, assim, a Isso, conseguir. isso é muito recente, né? Na nossa cultura, isso é recente demais, né? Então, assim, hoje já tem muita comemoração já. E é muito lindo. Você vê as duas mulheres vestidas de noiva, né? Então, Maravilhoso. Você vai criando conceitos novos, né? A gente viu umas fotos de noiva lindas, a gente já demos casais, né? Lindas as fotos, maravilhosas. E eu acho que é isso. A gente está até no Google lá, meu negócio, na Altar, né? Que a gente é uma empresa que atende o público, né? Homoafetivo lá na Infelizmente, sigla tem do muita Google empresa que tem Resistência. muito tradicionalismo. Que não e faz tudo evento mais. homoafetivo. Existe isso ainda. lá. E existe fornecedor que às vezes demonstra preconceito? Existe. Caracas. Existe. Até hoje não existe, né? A gente não está aqui para falar, mas existe. A gente percebe na fala do fornecedor, a gente percebe com que ele não certeza. faz aquele esforço todo para fazer o evento, justamente porque ele não acredita naquilo, porque para ele isso é errado, então... isso está muito longe da gente, né? A gente que é profissional, a gente não tem que julgar qualquer tipo de união. Se eu trabalho com Não cabe a casamento, gente não. trabalho com casamento, é casamento, né? Exatamente. Esses dias eu fiz um que entraram os cachorrinhos, né? Eu fui linchado, né? Assim, como é que você deixa? Que falta de respeito. Que Eu falei, não, bonitinho, peraí. gente. Tudo bem, a igreja impõe uma norma, não vou fazer. Agora é no espaço de festa, o sonho dos noivos, para eles é importante, Sim. por que não? Né? Então, assim, a gente tem que ser muito flexível em relação a isso. Lembrar que o sonho ali é do cliente, não é seu. O seu Entra de papel é novo orientar. naquela seara que você falou, que tem que ser a cara do cliente, Exatamente. dos E noivos. tem gente que tem cachorrinhos como filhos. Então, para eu eles sou é uma importante. delas. Então, para Tenho eles. 4 filhinhos, assim, são a minha vidinha. Quero ver fazer nossos gatos entrar.
Não entra. Gato não vai entrar, nem que a gente queira. Não entra. Eles vão esconder ele rapidão. Vocês têm gato, tem cachorro, tem os dois. Os dois. Temos Dois 2 de cada. cachorros e 2 gatos. E eles Eles convivem se bem entre suportam, eles? na verdade. Eles se respeitam na convivência diária? De vez em quando treta, mas faz parte. Quem não? Quem nunca, né? Mas então isso é muito personalizado. É muito legal. A gente fala, o evento hoje tem que ser personalizado. Uma mensagem, assim, pra gente finalizar, que você gostaria de passar para as noivinhas que vão nos assistir, para os fornecedores, num contexto geral. O que você falaria num conselho, assim, para quem vai casar? Isso é muito amplo, né? Porque vem muias coisas aqui na minha cabeça. Mas o que mais te toca, assim, que você fala assim, acho que tem que ouvir. Eu acho assim, nunca deixe seu sonho de lado. Para mim, isso é um ponto-chave. Geralmente, todas as pessoas que me procuram é porque sonham. O casamento é um sonho, é uma vontade que está guardada, que você desperta ela em algum momento. Verdade. Então, que seja simples, que seja pequeno, que seja grande, que seja, não deixe de fazer. Né? O seu sonho realmente precisa acontecer. Eu acho que a gente não pode deixar de sonhar em nenhum segmento da nossa vida. E o casamento, para mim, ele é a concretização de um grande sonho. Né? Vocês aí ousem amar. Né? Então, é a concretização disso. E depois o segundo ponto que eu dou, o segundo conselho que eu dou é que faça um planejamento, busque profissionais que vão te orientar bem. Não tente fazer tudo de última hora, tudo pelo rumo, que você vai se embaraçar. Então, tendo profissionais aí de apoio, você vai com certeza conduzir o seu orçamento com a sua vontade, alinhar tudo isso, alinhar o seu sonho e ter um evento aí perfeito. Né? Então, acho que o planejamento ele é o segredo do sucesso hoje dos bons eventos. Maravilhoso. Nossa, eu amei o nosso papo, Lose. Amei receber você aqui. Eu ficaria aqui até meia-noite, tá, gente? Eu também, ela que corta a gente aqui, a Thalia sempre fala assim, porque tem que acabar, né? Infelizmente. Tem quando um tempo a gente fala aqui. daquilo que a gente gosta, Exatamente, a gente nem vê vai, a hora né? passar. Mas o bom mesmo é ficar com gostinho de quero mais, né? Então a gente vai ter outras oportunidades, outros Foi um episódios, prazer novos te papos receber aí. aqui. Aí eu vou adorar, gente. Fiquei muito feliz, muito obrigado pelo convite. Sucesso aí nas empreitadas aí pra de todos vocês, nós. as noivas também. Depois podem olhar lá meu Instagram, dicas, tudo que a gente vai bater no papo. E quem quer passar por esse processo, né? Que a gente falou que é um processo maravilhoso, igual o Alexandre falou. E a noiva e o noivo que ainda não começou, começa pelas alianças. E nós da Uzi Altar temos alianças maravilhosas, personalizadas para cada casal. Então, quem está querendo fazer parte desse processo, está pesquisando aí como fazer, como começar a fazer parte desse processo, começa com a gente nas alianças, né, amor? Deixa eu dar uma pitadinha aqui. Vocês fazem o anel de noivado também? Sim. Fazemos lindos anéis de noivado. E quando as minhas noivas chegam lá, falam, Lose, fiquei noiva, estou usando o anel de noivado. Então, antes da aliança, peça para o seu noivo, que você só vai ficar noiva se você ganhar um anel de noivado, tá? Exatamente. Fica a dica aí pra Exatamente. Gente, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, tá? O nosso perfil profissional, o nosso site. Vou deixar também o perfil profissional do Lose para vocês seguirem e acompanharem o trabalho dele, viu? Lose, muito obrigada por ter vindo, viu? Foi um prazer. Gente, eu que agradeço. Uma tarde maravilhosa aí para todos vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.